Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. E pessoal, na aula de hoje nós vamos aqui atender a uma solicitação da coordenação da nossa escola, do Nossa Senhora do Carmo, através da qual nós vamos nas próximas videoaulas fazer revisões de alguns tópicos, né, envolvendo a nossa turma, no caso aqui o primeiro ano, tá certo? Então eu espero que seja bastante proveitoso. Eu separei aqui alguns pontos que eu acho mais, né, viáveis e significativos para a gente fazer essa revisão, tá bom? Então nessa primeira aula de revisão eu quero falar aqui de alguns conceitos iniciais, tá certo? No caso aqui, pessoal, a primeira questão, para quem quiser anotar, de repente aí, se ficar com dúvida, procurar a videoaula correspondente no canal ou em outros canais, fica a seu critério. O tema aqui seria a parte de misturas, tá? Eu acho que para que a gente possa começar a entender aqui, né, direitinho a coisa, eu preciso lembrar para vocês que os sistemas na química são basicamente classificados em substâncias puras e misturas. Então, o que é que nós denominamos de uma substância pura? Substância pura, pessoal, é quando dentro de um determinado sistema nós observamos uma homogeneidade das moléculas que compõem aquele sistema. Então, o que é que acontece? Por que é que nós chamamos de substância pura? Porque, como eu acabei de dizer, todas as moléculas são iguais, são idênticas. Quando dentro de um determinado sistema as moléculas não são idênticas umas às outras, nós chamamos isso de mistura. E uma coisa que o pessoal às vezes fica com dúvida, e é esse um dos motivos pelo qual eu peguei, né, esse tema para trabalhar, é que o pessoal mistura muito a classificação das substâncias puras, que fala de substâncias simples e compostas. Então perceba que nos dois sistemas que eu representei aqui, ó, as moléculas são todas iguais, O2, O2, O2. Isso é substância pura. Aqui tem H2O, O2, N2. Substâncias diferentes, mistura. Mas, repito, cuidado para não confundir, né, substância composta com mistura. Porque olha só, esse segundo recipiente que eu fiz aqui, essa molécula é idêntica a essa. Esse sistema é uma substância pura. Só que como a molécula é formada por dois elementos, aqui nós chamamos de substância pura composta, tá? E aqui nós chamamos de substância pura simples, por ser formada apenas por um elemento químico. Então, repito, cuidado para não confundir, né, as definições de substância pura e mistura, tá? No caso, substância pura se classifica em simples ou composta, como a gente acabou de explicar. E a mistura? Bem, a mistura vai se classificar também em dois tipos, que é chamada a mistura homogênea e a mistura heterogênea. E qual a diferença de uma para outra? No caso aqui, a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. O que seria a fase? É a parte visível do sistema. E a heterogênea tem duas ou mais fases. Certo? Muito bem. E aí a gente já pode então ir para a nossa questão, que diz o seguinte: observe a descrição dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Aí nós temos os três sistemas. E diz assim: o número de fases de cada um é respectivamente. Então, primeiro ponto, eu quero saber quais são as fases de cada um. Bem, aqui como é que nós vamos fazer? Eu costumo fazer a representação do sistema, tá? Não é obrigatório você fazer isso não, mas eu gosto de fazer a representação. Então nós temos aqui um determinado recipiente. E nesse recipiente nós vamos ter água, óleo e gelo. Óleo, água e gelo, tanto faz, né? Por questões de densidade, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que a água é mais densa do que o óleo. Então a água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar na parte de cima. Só que nós temos então um terceiro componente que é o gelo, né? E aí o que é que vai acontecer? O gelo, pessoal, vai ficar numa fase meio que intermediária aqui. Eu vou tentar desenhar aqui um cubinho de gelo, ficou meio apertado, certo? Mas percebo que como eu disse ali embaixo, o que é a fase?
é a parte que eu consigo ver. Então, dentro desse sistema, você consegue ver a água, aqui na parte de baixo, consegue ver o óleo aqui na parte de cima, e aqui no meio dos dois você vai ver o gelo. Como eu consigo ver três coisas, eu vou afirmar, portanto, que esse sistema aqui tem três fases. Certo? Beleza? Então, tudo que você conseguir ver no sistema é chamado de fase. Tá? O sistema 2, o que é que acontece? O sistema 2 é muito interessante. Por quê? Eu tenho água, gelo e vapor de água. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui um sistema fechado. Por quê? Porque tem vapor, né? Se o sistema ficar aberto, não vai ficar vapor. Então, eu tenho água. Tenho aqui de novo o nosso gelinho. Tá bom? E aqui eu vou ter o vapor de água. Primeira coisa. Pessoal, no primeiro sistema eu tinha óleo, água e gelo. Tenho, portanto, uma mistura. De quantas substâncias? Duas. Que, por sinal, as substâncias que compõem um sistema são chamadas de componentes. Então, aqui eu teria três fases, como a gente analisou, e dois componentes. Paulo, eu não entendi a questão do componente. Galera, vou novamente frisar. Componente é a substância que você está usando. O óleo é uma substância. Certo? A água, a gente sabe muito bem que é o H2O. E o que é o gelo? É a água no estado sólido. Então perceba que água e gelo contam como fases diferentes, porque eu consigo diferenciar, eu consigo ver, né, o gelo e consigo ver a água. Mas na hora de contar o componente, eu conto como um único componente, porque a composição deles é a mesma. Então aqui eu tenho uma mistura. Agora olha que interessante. O sistema 2 eu não tenho uma mistura. Eu tenho uma substância pura, que está apresentado em três estados físicos diferentes: líquido, sólido e vapor, certo? Mas nem por isso deixa de ter as fases. Eu tenho, como eu acabei de dizer, a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. Então aqui nós temos também três fases, certo? E, mais interessante ainda, com um único componente. Por quê? Porque, de novo, água é H2O, gelo é H2O, vapor de água é H2O. É uma mesma substância, só representada em estados diferentes. Tá certo? Muito bem. O sistema 3 acontece o seguinte. Eu tenho óleo, certo? Gelo, água, sal e granito. Aqui vamos por partes. Nós já vimos que óleo, gelo e água não se misturam. Então só aqui eu já tenho uma fase, outra fase e outra fase. Eu já sei que aqui são três fases, tá certo? O que vai acontecer aqui agora é o seguinte. O sal, pessoal, a gente sabe que ele é solúvel em água. Então aqui nesse sistema, água e sal vão contar como uma única fase. Certo? Por quê? Porque o sal é solúvel na água. Então aqui a gente continua com as três fases. Uma do óleo, uma do gelo e outra formada por água e sal. Isso aqui vai formar uma fase só. O granito entra numa categoria que nós chamamos de falsas misturas ou de misturas especiais. Por quê? Porque ele aparenta ter uma característica, uma propriedade, quando na verdade tem outra. Paulo, como assim? Por exemplo, no caso do sangue. O sangue, ele é aparentemente uma mistura homogênea. Você olha para o sangue e você vê uma homogeneidade de suas características. Porém, o que acontece? Quando você coloca o sangue para fazer uma análise bioquímica, por exemplo, você coloca numa centrífuga, você vai perceber que ele tem uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, formada basicamente por plaquetas, hemácias e leucócitos, certo? Então, repito, o que é uma falsa mistura ou uma mistura especial? É aquela mistura na qual você olha, né? Vamos dizer assim, como se diz na prática, olhar a olho nu, com apenas a capacidade da nossa visão, e você vê uma coisa.
Se você analisar microscopicamente, você tem uma outra visão. A mesma coisa é válida também para a fumaça, por exemplo. Você olha para a fumaça e aparentemente aquilo é um sistema homogêneo. Na verdade não é. Aquilo ali é um sistema heterogêneo no qual você tem as partículas gasosas junto com as partículas sólidas. Exatamente por esse motivo que você consegue visualizar a fumaça. Tá? Então o que é que acontece? O granito aqui, pessoal, ele sozinho representa 3 fases, que são exatamente os 3 componentes do granito, que é o quartzo, o feldspato e a mica. Cuidado para não confundir granito com granizo, tá? Granizo é gelo, né? Precipitação de água na forma de gelo. Então, com quantas fases nós ficamos? Nós temos uma do óleo, uma do gelo, uma da água e sal, e mais 3 do granito. Então nós temos 6 fases. O que nos leva a identificar como resposta a alternativa C. E aqui, coincidentemente, agora que eu estou percebendo, tem 2 alternativas idênticas. Então a gente pode marcar qualquer uma das 2. Tá certo, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro essa questão das substâncias puras, misturas homogêneas e heterogêneas e a análise dos componentes. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão nós temos aqui a abordagem do tema mudanças de estado físico, né? Nós sabemos que a matéria básica, existem 4 estados físicos, que é o estado sólido, líquido e gasoso, podendo mudar o estado físico de uma substância basicamente alterando 2 coisas. Ou você altera a pressão, ou você altera a temperatura. Dentro dessas escalas de temperatura, nós temos 2 temperaturas que são, digamos assim, que recebem um destaque maior, que são as temperaturas de transição, chamadas de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é a temperatura que separa o estado sólido do estado líquido. Por exemplo, no caso da água, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição que separa o estado líquido do estado gasoso. Novamente, a água, a 1 atm, tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. E essa questão aqui pede que, levando em conta as informações contidas na tabela, em relação à fase de agregação das substâncias, a alternativa correta é. Então, basicamente, ele está me dando 5 substâncias, os seus respectivos pontos de fusão e ebulição, e, consequentemente, julgar a alternativa. Existem várias formas de fazer isso aqui, pessoal. Você pode construir o grafo de cada substância, você pode fazer de outras maneiras. A forma mais prática é exatamente analisar pela própria tabela. Perceba, eu tenho sempre 2 valores. Lembrando, galera, que o ponto de ebulição sempre vai ser maior do que o ponto de fusão. Tá? Não esqueça disso, por favor. Então, o que acontece? Eu vou analisar dentro desse intervalo aonde que o valor mencionado pela alternativa se encontra. Tipo, aqui na substância 1 é menos 218 o ponto de fusão e menos 183 o ponto de ebulição. Se ele falar, por exemplo, menos 300, então menos 300 vai estar para cá, à esquerda do 218, então vai ser sólido. Se ele falar, por exemplo, 200, bem, menos 200 é um valor que está para a esquerda do 183, mas está à direita do 218, ou seja, está aqui no meio, então seria líquido. Se ele falar, por exemplo, 10 graus, 10 graus positivos é um valor que está acima do 183 negativo, então estaria aqui no estado gasoso, certo? Então é basicamente isso, é só você analisar em qual das faixas, por assim dizer, em qual dos intervalos o valor da temperatura se encontra. Então, 1 é líquido a 30 graus, que eu acabei de dizer, está falando da número 1. 30, que é a temperatura indicada, é um valor positivo. Então, ele vai estar aqui, depois do 183, seguindo a logística da reta numérica, né? Ou seja, a primeira alternativa já está falsa. Por quê? Porque ele não vai ser líquido, ele vai ser gasoso. Beleza? Item 2. O 2 é gasoso a 25 graus? Bem, vamos de novo. 25. Para a substância 2, quais são os valores de referência que eu tenho? Eu tenho o menos 63 e o 61. Bem, aqui o que é que acontece? 25 é um valor maior do que menos 63.
porém é inferior a 61, ou seja, ele está aqui no intervalo entre um e outro. O que indica para a gente que o estado físico dessa substância é líquido. Então, novamente, ó, eu tenho a afirmativa falsa, porque o estado físico é o estado líquido. Tá bom? No item 3, 3 é sólido a 25 graus. Bem, no item 3 nós temos ponto de fusão 41 e ebulição 182. 25 é a temperatura. 25 é inferior a 41, então ele vai estar do lado de cá. Se ele está à esquerda do 41, o estado físico é o estado sólido. Portanto, essa é a nossa alternativa correta. Como é uma questão de revisão, vamos fazer as outras duas. O 4 é líquido a 480? Bem, vamos lá. A temperatura 480. Os valores de referência do 4, 801 e 1400. 480 é inferior a 800, então ele vai estar para cá. De novo, pegou a faixa sólida, tornando a alternativa incorreta. E 5 é gasoso a 2400 graus Celsius. Bem, a temperatura 2400 é superior a 1535, que é o primeiro valor do 5, mas é inferior a 2885. Novamente, falso, porque não é gasoso, o estado físico é líquido. Certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro como é que você faz a análise, né, dos estados físicos dentro de uma tabela. Quando vem um gráfico, pessoal, só para a gente mencionar aqui, rapidinho, quando você tem um gráfico, essa análise ela se torna ainda mais fácil. Porque, assim, primeiro ponto, considerando que o gráfico é de uma substância pura, como é que eu sei disso? Ponto de fusão e ebulição constantes, tá? Se esses dois pontos aqui não são constantes, isso não é uma substância pura, isso é uma mistura. Mas, no geral, se for uma substância pura, o que é que acontece? Eu tenho aqui o ponto de fusão e aqui em cima eu tenho o ponto de ebulição. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui já destacados as três faixas: o sólido, o líquido e o gasoso. Se porventura você perguntar, Paulo, esse gráfico aqui é um gráfico crescente, está subindo. E se fosse decrescente? Não muda. A parte superior é sempre a gasosa, a parte intermediária é o líquido e a parte de baixo é o sólido. Não vai mudar isso, né, pelo fato do gráfico estar subindo ou estar descendo. Certo, pessoal? Então, para essa primeira aula eu escolhi esses dois tópicos de mistura, homogênea e heterogênea e mudança de estados físicos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem quiser deixar um feedback, eu agradeço. E no mais, obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.